Olá, pessoas! O meu nome é Mayra, eu sou acadêmica da primeira fase de enfermagem da Unidave e, devido aos recentes acontecimentos e à grande proliferação do coronavírus, nosso seminário, que seria apresentado no dia 18 de março, foi adiado e, por esse motivo, eu e o meu grupo vamos estar apresentando um seminário sobre a Wanda Horta por meio desse vídeo. Eu, aí as minhas colegas Débora, a Aline, a Ohana e a Natiele, a gente vai estar dispondo um pouco mais sobre a vida da Wanda Horta e a importância dela para a enfermagem. Bom, a Wanda Horta foi uma enfermeira importantíssima para a história da enfermagem, que é a matéria na qual pediu esse seminário. E vou estar falando um pouquinho do início da biografia da Wanda. Seu nome de solteira era Wanda Cardoso de Aguiar, Cardoso de sua mãe e Aguiar de seu pai. Ela nasceu no dia 11 de agosto de 1929 e ela foi educada com uma base de prioridades, na qual estava a honestidade, a sinceridade, a harmonia entre os irmãos e o respeito aos pais, que era muito requerido na época. Seu pai, Alberisco Heinken de Aguiar, era militar e tinha ascendência portuguesa. Parte de sua família tinha ascendência inglesa também. A sua mãe, Feliz Cardoso de Aguiar, ela também tinha ascendência portuguesa e era considerada uma mulher muito culta para a época, pois ela falava fluentemente o francês e tinha como hábito a leitura e também a prática de ouvir música erudita. Feliz e Alberico tiveram 8 filhos, dos quais 3 eram homens e 5 eram mulheres. Eles tinham uma escola, que foi que eles educaram os filhos, e quem era responsável pela educação dos filhos era a mãe, enquanto o pai provia as finanças e cuidava mais da parte financeira da família. Eles moravam todos em Belém do Pará. Vale ressaltar também que um hábito muito comum da família era a prática da leitura, além de que a religião era algo muito visto pela sociedade e valorizado por ela. Os filhos eram obrigados a seguir a mesma religião dos pais até que eles tivessem discernimento para escolher a religião na qual eles decidissem seguir. Bom, apesar da mãe ser super rígida com a educação dos filhos, ela valorizava muito e proporcionava um grande incentivo para eles estudarem e lutarem pelo que eles queriam, o que foi de grande valia para a Wanda ter sido a ótima profissional que ela foi e ter contribuído tanto que ela contribuiu para a enfermagem. Uma curiosidade a respeito da Wanda é que, quando jovem, ainda lá em Belém do Pará, ela tocava piano. A prática de tocar piano, na época, conferia status às garotas, então era comum que elas aprendessem a tocar piano. E Wanda também era inteligentíssima, com certeza, como aborda nos artigos que a gente acabou estudando para poder apresentar esse seminário, ela era considerada a mais inteligente da família. E agora as demais colegas vão estar falando um pouco mais de como foi o interesse da Wanda pela enfermagem, as contribuições dela para a enfermagem e como teve o desfecho da sua vida. A mãe de Wanda confiava muito nos filhos e também atribuía muitas responsabilidades a eles para que eles desenvolvessem essa capacidade de lutar pelo que eles queriam. Infelizmente, a cultura da época acabava sendo muito machista, o que fazia com que, quando as meninas chegavam à adolescência, eram consideradas moças, elas ficavam mais responsáveis pela administração do lar, e enquanto os meninos, os homens, poderiam estudar e trabalhar para futuramente prover o sustento de uma família. Mas ainda bem que esse cenário se tornou um pouquinho diferente e a gente pôde ter aí uma enfermeira super competente como a Wanda foi. Como foi falado anteriormente, a Wanda era uma pessoa muito inteligente, tanto que ela era considerada a pessoa mais inteligente da família. Ela era poliglota
e ela não concluiu os estudos lá em Belém do Pará. Ela veio para o Paraná com a família, morar em Ponta Grossa. Lá ela estudou no Colégio Residente Feijó e ela concluiu o ginásio lá, se matriculou no ginásio por volta de 1942. Ao fazer o ginásio, naquela época, tinha que optar por fazer um curso complementar junto, e ela optou por fazer o curso de pré-médico. Entre outras áreas que estavam sendo apresentadas, aquela era a que mais interessava para ela, e ela acabou se inscrevendo. Também lá em Ponta Grossa, no Paraná, ela acabou realizando um curso de voluntário socorrista. Esse curso foi lançado pela Cruz Vermelha em decorrência do Brasil ter declarado guerra ao eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Então, meio que eles estavam preparando o terreno para algum possível combate, alguma necessidade de ter que ter socorristas, enfermeiros, médicos, etc. Eles estavam investindo nessa área. E ela fez esse curso, que era dado à noite, era ministrado por médicos e era essencialmente teórico. A Cruz Vermelha organizou um desfile num feriado nacional, lá em Curitiba, ao qual a Wanda participou também, e ela foi vestida de enfermeira. Lá ela se sentiu realmente como uma enfermeira e acabou despertando o desejo dela de estudar essa área. Ela voltou para Ponta Grossa com essa ideia na cabeça e ela descobriu que a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, estava convocando um corpo de enfermeiras para atuar. Necessidade de guerra e tal. E ela acabou tendo interesse em participar e escreveu um telegrama para o ministro de guerra. Porém, em decorrência da pouca idade, ela tinha apenas 16 anos, ela nem obteve resposta. Ela se mudou para Curitiba com a família dela quando ela concluiu o ginásio. E ela tinha vontade de fazer medicina. Porém, por questões financeiras e por não ter a idade necessária, ela teve que adiar e acabou decidindo trabalhar e estudar para os vestibulares. Em Curitiba, ela foi chamada para trabalhar num posto de puericultura e ela começou a trabalhar lá e ela aprendeu alguns conceitos da profissão, os princípios da profissão com uma outra funcionária do posto. Também o médico do posto, o Dr. Valdemar Monachir, ele ensinava para ela noções de pediatria, patologia, técnicas de enfermagem, etc. Então, ali ela adquiriu uma boa experiência. Em 1945, ela recebeu um formulário para preencher e concorrer a uma bolsa na Escola de Enfermagem de São Paulo. Bolsa essa que ela acabou ganhando, estudou lá, e ela realizou o curso e trabalhou no CESP até cerca de 1949. Em 1949, ela teve que voltar para o Paraná, em decorrência de motivo de saúde, de doença na família. Então, alguém da família dela estava com problema de saúde, ela teve que voltar. E ali, ela acabou atuando em setores diferentes, dentro da enfermagem, mas em partes diferentes. De volta ao Paraná, a Wanda chefiou o serviço de enfermagem do Sanatório Médico Cirúrgico do Portão. E ali também começam a parte de escrita mais filosófica da enfermagem, elaboração de conceitos, discussão de conceitos. Ela escreveu artigos, entre outras obras. Então, ali ela começa a parte escrita mesmo, a parte mais conceitual, não só a parte técnica dela. Em 1953, ela recebeu o diploma de licenciada em História Natural na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Paraná. Em 1953 também foi o ano que ela se casou com Luiz Emílio Horta. Ali que passa o sobrenome Horta a fazer parte do nome dela, né? Não tem nenhum registro deles terem tido filhos nos artigos que a gente pesquisou. E a princípio do casamento também não teve muitos relatos. Porém, só apenas relatou que ele era engenheiro e que eles se casaram em 17 de dezembro de 1953. Em 1962, ela fez uma pós-graduação em Pedagogia e Didática Aplicada à Enfermagem na Escola de Enfermagem da USP. Ela fez doutorado em Enfermagem na Escola de Enfermagem Ananeri, na UFRJ, e a tese de doutorado dela foi a observação sistematizada na identificação dos problemas de enfermagem em seus aspectos físicos. E cursou livre docência em Fundamentos de Enfermagem na Escola de Enfermagem Ananeri, na UFRJ. Passagem de Wanda Horta pela Europa. Vivendo em Zurique. No período de 20 de setembro a 17 de dezembro de 1960, esteve visitando a Escola de Enfermagem em Camistar, Espanha, vivendo em Portugal. Proferiu palestras sobre enfermagem no Instituto Português Colégio Francisco Mendiu, em Lisboa, em 20 de novembro de 1973. Participou do planejamento e organização do curso sobre consulta de enfermagem em Lisboa, em novembro de 1973.
Foi membro efetivo do primeiro Congresso Nacional de Enfermagem, promovido pela Associação Católica dos Profissionais de Enfermagem e Saúde, a Associação dos Enfermeiros de Enfermeiras e Enfermeiros Portugueses e Federação Nacional dos Sindicatos Nacionais dos Profissionais de Enfermagem, Lisboa, de 12 a 17 de novembro de 1973. Foi membro da segunda sessão plenária do primeiro Congresso Nacional de Enfermagem em 14 de novembro de 1973, em Lisboa. Apresentou comunicação livre, enfermagem, teoria, conceitos, princípios e processos no primeiro Congresso Nacional de Enfermagem em Lisboa, no dia 13 de novembro de 1973. Wanda na América do Norte. Participou da reunião do Comitê Assessor sobre Fundamentos de Enfermagem e da elaboração do informe científico em Washington, Estados Unidos, no período de 5 a 9 de novembro de 1973. A primeira referência bibliográfica de Wanda Horta foi o artigo Conceito de Enfermagem, publicado no Dia da Enfermagem pela Gazeta do Povo, em 12 de maio de 1951. Nesse artigo, ela expressou seu sentimento quanto à profissão. Embora a enfermagem seja tão antiga quanto a humanidade, no Brasil pouco se sabe sobre ela. Em todas as esferas sociais, mesmo nas profissões afins, o conceito de enfermagem se resume em dois. Primeiro, homem ou mulher de guarda-pó que sabe aplicar injeção. Segundo, imagem poética, um anjo sofredor, heroína do trabalho que tudo suporta, sem queixas, sem tempo para estudar e progredir na sua profissão. O que se faz nesses hospitais não é enfermagem, e sim um pseudo-enfermagem. O objetivo de todas as atenções do serviço tem por centro o médico. Fazer do melhor modo possível para evitar o aborrecimento do médico. Há uma inversão de valores. A verdadeira enfermagem tem como objetivo primordial servir o doente e, em segundo lugar, auxiliar o médico em relação ao doente. O verdadeiro centro das atenções é o doente e em torno do qual o médico, o enfermeiro, o nutricionista e os demais técnicos se devem congregar. É interessante retratar que muito antes do conceito de equipe multiprofissional de saúde fosse incorporada à prática assistencial, que teve início nos anos 70, Horta antecipou este conceito no seu artigo. A partir daí, Wanda Horta dedicou sua vida à pesquisa e realizou inúmeros trabalhos que contribuíram para o desenvolvimento da enfermagem como autônoma e científica. Sua força residia em seu objetivo, que era transformar a enfermagem executora de tarefas e centrada na doença em uma enfermagem baseada no método científico e voltada para o ser humano. Suas armas nesta batalha foram a sua inteligência, seu carisma, sua disposição e entusiasmo pela enfermagem. Durante os 10 últimos anos de sua vida, mesmo com esclerose múltipla que a deixou na cadeira de roda, Wanda permaneceu trabalhando, pois só assim sabia viver. Seus últimos manuscritos demonstraram que suas mãos já não obedeciam. As letras saem trêmulas e então passa a gravar suas ideias, aumentando seu vasto acervo. Wanda Horta faleceu em 15 de junho de 1981, em São Paulo, no mesmo ano em que se aposentou. Gente que cuida de gente, assim definiu a enfermagem, por Wanda Horta. Vou falar um pouquinho sobre a contribuição da Horta para a enfermagem, sobre as suas teorias, conceitos e obras que ela publicou que tiveram um grande papel na evolução da enfermagem. Em 1970, a Horta publicou Contribuição a uma Teoria sobre Enfermagem. Essa obra, apesar de ser uma das primeiras que ela publicou, foi considerado um marco na modernização do processo de enfermagem. Em continuidade, em 1971,
ela publicou Metodologia do Processo de Enfermagem. Artigos esses foram publicados na Revista Brasileira de Enfermagem. E, em continuação aos seus estudos, em 1979, ela publicou o seu livro, que foi o que alavancou sua carreira e trouxe todo esse sucesso e reconhecimento a ela, que foi o Processo de Enfermagem, com a colaboração da Brigitta Castellanos. Essa obra é utilizada ainda hoje no Brasil. A teoria das necessidades básicas da horta é um modelo teórico mais conhecido e utilizado hoje no Brasil, e ela fez uso da teoria da evolução humana de Maslow, que é dividida em 5 níveis das necessidades humanas básicas, que é necessidades fisiológicas, segurança, amor, estima e autorrealização. Apesar de utilizar a teoria de Maslow, a horta prefere usar a classificação das necessidades humanas básicas propostas por João Moana, que é dividida em 3 dimensões: psicossociais, psicobiológicas e psicoespirituais. Ambas as teorias que a horta utilizava, tanto a de Maslow quanto a do João, elas são necessidades universais e estão interrelacionadas, porém, por questões socioeconômicas, culturais, idade, escolaridade e outros fatores, o ser humano expressa elas de maneira diferente, cada um na sua individualidade. Por isso, é fundamental que o enfermeiro ele analise o paciente, o ser humano como um todo, corpo, mente e espírito, porque quando o corpo ou a mente sofrem, o corpo ele sofre num todo, em sua totalidade, ou seja, se o corpo não está bem, o psicológico não está bem, se o psicológico não está bom, o corpo apresenta sinais disso também. A horta ela utiliza o processo de enfermagem como forma de organização e direcionamento da assistência à enfermagem. Ela dividiu em 6 etapas, que é o histórico, o diagnóstico, o plano assistencial, o plano de cuidado, a evolução e o prognóstico de enfermagem. Conceito este que ela apresentou lá em 1979, no livro dela, né, Processo de Enfermagem, e ele ainda é utilizado atualmente. E ele tem, apesar de ser antigo, de 1979, ele tem afinidade com o conceito de George, de 1993. Lembrando que o processo de enfermagem, ele é um instrumento do enfermeiro, então ele precisa executar todas as etapas de maneira eficaz para que ele tenha um bom resultado no final. E através desse eu gostaria de agradecer a sua atenção e por ter acompanhado a nossa apresentação até aqui. Muito obrigada.